Olá a todos e bem-vindos a esta conversa, este especial sobre recrutamento em tempos de pandemia, uma parceria da revista Pessoas e com o apoio da Multipessoal. Hoje vou falar com 4 convidados sobre aquilo que foi recrutar e aquilo que continua a ser recrutar e receber pessoas em tempos de pandemia, de coronavírus. Em primeiro lugar, dou as boas-vindas ao Ricardo Carneiro, diretor do Recrutamento e Seleção Especializada da Multipessoal, ao Jorge Sousa, HR Manager da Voltalia para os mercados de Portugal, Espanha, Itália, Japão e Jordânia, ao Hugo Raposo, Associate Director da Hipogés Ibéria, e à Carla Silva, Corporate Human Resources Director do Grupo Primor. Muito obrigada por estarem aqui connosco, por terem aceitado o nosso convite para participar nesta conversa. E vou já direta ao tema central, que é quais foram os desafios de recrutar em tempos de pandemia. E pedi já ao Ricardo Carneiro que me contasse um bocadinho da experiência dos últimos meses, daquilo que foi trabalhar estes temas e trabalhar com empresas que estão neste momento também a recrutar. Ricardo. Muito bem. Antes de mais, cumprimentar o painel e muito obrigado a todos pela presença. Dar aqui uma nota que a questão dos desafios de recrutar em pandemia, e a palavra desafios pode transmitir por si só coisas não tão positivas, mas a verdade é que houveram também aqui aspectos, e já vou a eles, que foram positivos e que fizeram aqui criar algumas formas disruptivas face àquilo que era um recrutamento mais tradicional. O primeiro efeito que nós notamos e que partiu muito daquilo que era também um efeito psicológico dos nossos clientes em mitigar aquilo que era a distância, portanto, a ausência física dos candidatos nos processos de recrutamento, e este efeito psicológico foi o primeiro efeito que nós tivemos, de facto, que trabalhar em conjunto com os nossos clientes para manter os processos de recrutamento em curso. É lógico que a pandemia teve efeitos também naquilo que é a quantidade de processos, mas naquelas empresas que continuaram a ter processos de recrutamento e continuaram a ter necessidades, este foi o primeiro efeito, a primeira barreira que foi necessário quebrar. Como é que isto se conseguiu? Muito por base naquilo que foi o suporte tecnológico, em criar um processo em que, em termos daquilo que eram as entrevistas, naquilo que eram os próprios agendamentos, naquilo que é a robustez dos próprios relatórios em termos de informação e na calibragem dos processos de recrutamento, porque aqui das duas uma, não é? Quando são clientes com quem já trabalhávamos, nós já tínhamos tido alguma oportunidade de estar nas instalações, de contactar com as empresas, cheirar a empresa, digamos assim, perceber a cultura, perceber os valores, mas quando são clientes que nos surgiram pela primeira vez, e não havendo aqui uma reunião presencial, esta parte é mais complicada, porque nós estamos a ter uma primeira abordagem com a empresa, um primeiro contacto 100% digital. E aqui a necessidade de calibrar o processo, porque muitas vezes o descritivo funcional, e penso que estão aqui 3 pessoas que poderão validar o que eu digo, nem sempre o descritivo funcional diz tudo, não é? Ou raramente diz tudo. E não conhecendo a empresa presencialmente, nunca tendo ido fisicamente à empresa, esta calibragem dos processos teve que ser feita. E foi feita, de facto, com esta robustez tecnológica que nos ajudou a suprimir alguns destes aspectos e mesmo com alguma calibragem que nós fazíamos em termos de follow-up. Portanto, nós já éramos uma empresa muito forte no acompanhamento, mas tivemos ainda que ser mais robustos naquilo que era o follow-up dos processos para não correr o risco de, passado 2 semanas, passado 3 semanas, estarmos ou à direita ou à esquerda daquilo que era o perfil pretendido. Portanto, eu diria que estes foram os maiores desafios, que foi de facto este efeito psicológico de que se perdia este contacto físico, que tinha que ser, de alguma forma, compensado com um processo mais robusto e que assegurasse que, de facto, se iria encontrar o match perfeito, mesmo à distância e não estando fisicamente com os candidatos. Em algumas situações a 100%, noutras situações a 90%. Tivemos clientes que mesmo neste contexto optaram numa fase de proposta ou numa fase de shortlist de conhecer presencialmente os candidatos, outros clientes fizeram todo o processo digitalmente. Jorge, passava a palavra para si para me contar um bocadinho como é que foram estes processos de recrutar em tempos de pandemia e como é que foi feita precisamente como é que foi levada a cabo esta dinâmica com a empresa que está a recrutar diretamente ou com a empresa que está a apoiar este processo de recrutamento e com a vossa que estão a recrutar para as vossas equipas
Quais é que foram os principais desafios desta fase? E vocês de alguma forma retraíram-se numa primeira fase ou nunca mudaram os vossos planos de recrutamento para o ano? Em boa verdade, nós... olá, boa tarde, em primeiro lugar, desculpe. Em boa verdade, nós tivemos fases diferentes no processo de recrutamento. Nós nunca nos retraímos, nós tínhamos um plano de recrutamento bastante agressivo desde o início de 2020. Quando chegou a março, nós confinamos muito cedo, primeiro até e antes do que as indicações do governo português, e houve uma semana talvez em que estivemos todos a pensar se valeria a pena continuar com os recrutamentos ou não. Rapidamente percebemos que não fazia sentido parar e continuámos os recrutamentos. E aqui eu distingo duas fases claras neste período que vai de março e que vem até hoje, aliás. Tivemos uma fase inicial que foi aconteceu entre março e junho, onde fazíamos a abordagem aos candidatos, aos potenciais candidatos, e notávamos algum receio, algum medo da mudança. E em alguns casos tivemos pessoas que quase desistiam, depois de terem sido selecionadas, quase desistiam do processo, com medo do futuro. E numa segunda fase, posterior a julho, em que notamos que as pessoas tinham muita vontade de sair das empresas onde estavam. E aquilo que começamos a acumular foi alguma experiência a ouvir as pessoas, e a maior parte delas tinha vontade de sair porque acreditava que a empresa não se tinha portado muito bem naquela primeira fase, que foi a fase do confinamento. Portanto, nós tivemos um período mais difícil de recrutamento e depois tivemos um período em que o recrutamento acelerou muito, e se eu falar em números, eu diria que recrutamos no total das geografias cerca de 60 pessoas. Portugal sozinho já contabilizamos 45 desde o início do ano. É óbvio que depois de geografia para geografia foi mais fácil em alguns países do que noutros, o que é normal e culturalmente também é compreensível, mas a empresa em si nunca parou de trabalhar. Nós não tivemos layoff, nós aumentámos a nossa atividade durante todo o período de confinamento, faturamos mais, portanto contratamos e nunca paramos de o fazer. E depois aqui a parceria com o multipessoal acaba por ser fundamental, porque temos aqui um momento difícil, e este momento difícil é fazer as entrevistas online e não ter capacidade para conhecer as pessoas presencialmente e assumir alguns riscos. O que é que nós optamos por fazer? Introduzimos pelo meio testes de personalidade que nos ajudavam, era mais uma informação, mas que nos ajudava a perceber melhor os candidatos, e correu tão bem que até hoje mantemos essa abordagem de testes de personalidade, mesmo com as entrevistas presenciais. E depois, na interação quase permanente com o multipessoal, o que nós fazíamos era muitas vezes tentativa e erro, discussão, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que não está, conforme dizia o Ricardo, e bem, o que é que não está bem explicado no descritivo funcional e que fez com que este primeiro leque de candidatos fosse um pouco ao lado, e toda esta interação foi muito importante para nós. Vocês também sentiram que houve aqui uma adaptação a todos estes processos e, sobretudo, quase um maior foco em recrutar de uma forma diferente, ou usando ferramentas que eram adicionais àquelas que já existiam, ou os processos foram conduzidos da mesma forma no pré-pandemia? Nós não tivemos grandes mudanças. A grande mudança, conforme eu estava a referir, foi a introdução dos testes de personalidade. Tudo o resto já usávamos antes. Aquilo que a minha pergunta era para o Hugo. Eu não ouvi. Não soube o início. Peço desculpa. Mas foi interessante porque ouvimos também a perspectiva do Jorge, e efetivamente claro. A mudança e o ajuste. Mariana, antes de começar, obviamente agradecer-vos o convite. É um prazer discutir estes temas. Acho que todos os que estamos aqui somos apaixonados por gestão de pessoas, escolhemos esta carreira e felizmente temos a oportunidade de poder trabalhar nestas áreas, o que certamente nos dá muito trabalho, mas também nos dá muito prazer naquilo que fazemos. Efetivamente, se nós olharmos para este ano, olhamos provavelmente para o ano mais desafiante das nossas vidas, pelo menos a nível profissional. Provavelmente aqui a 20 anos olhamos para trás e vamos nos lembrar
Da mesma forma que nos conseguimos lembrar com muito detalhe de coisas que nos marcam enquanto país, como por exemplo a final do Europeu 2016, vamos nos lembrar do ano 2020 e de todas as coisas que fomos fazendo, provavelmente com um detalhe muito maior. Isso levantou-nos desafios internos e desafios externos. Aqueles que a Mariana agora questionava, efetivamente, são desafios mais internos, que é como é que conseguimos continuar a encontrar o melhor talento, o talento mais preparado e com mais potencial para um cliente interno, que obviamente continua a ser, mesmo durante a pandemia, exigente. E para clientes externos que querem, obviamente, que os resultados continuem a aparecer, mesmo numa circunstância tão desafiante como esta da pandemia. Por isso, eu diria que aqui, em termos internos, aquilo que procurámos fazer foi, provavelmente, detalhar ainda mais a forma como elaborávamos as nossas avaliações internas. Alguns processos, efetivamente, ficaram com mais fases. Aí envolvemos também mais pessoas, porque aqui o factor de não ter as pessoas à nossa frente, de nós próprios recursos humanos e dos nossos clientes internos não conseguirem ver a pessoa, sentir a pessoa, se por um lado nos traz um caráter maior de objetividade, porque nos focamos muito mais nas competências observáveis e nos indicadores que efetivamente cada candidato conseguiu concretizar ao longo da sua carreira, por outro lado perdemos o fator empatia. Por isso aquilo que procurámos fazer foi colocar este fator humano e se calhar uma decisão mais colegial quando fechámos as contratações. Se olharmos na perspectiva externa, aquilo que foi um grande desafio foi olhar para os candidatos e perceber como é que eles conseguimos passar o que é a cultura da Hipogés, como é que conseguimos explicar-lhes qual é que é a experiência, o valor acrescentado de estarmos na empresa, não podendo utilizar algumas das ferramentas que nós utilizávamos em contexto de entrevista, em contexto mais presencial. Eu diria que isso obrigou, obviamente, a um reforço muito maior na comunicação e no acompanhamento ao longo de todo o processo. Eu diria que uma das grandes diferenças que nós temos durante estes 9, 10 meses de pandemia é que hoje em dia nós não nos podemos dar ao luxo de passar uma semana sem contactar um candidato que nós identificamos ou na fase de triagem ou na fase de primeira entrevista. Não podemos deixar muito tempo sem contactar essa pessoa. E, obviamente, essa experiência que nós temos que proporcionar mudou a forma como criamos esse impacto com eles. Ou seja, isso quer dizer que a experiência se torna um pouco mais acelerada e também acompanhada da mesma forma em todas as fases, ou seja, com maior cuidado a estes detalhes que antes eram descurados. É isso? Sim, efetivamente. A velocidade com que todas as coisas mudaram, com que nós nos tivemos que ajustar, obriga esse acompanhamento mais próximo. Se efetivamente, olhando para as últimas décadas, se calhar eu diria uma lógica de humanidade até, uma das coisas que mais tem mudado é a velocidade com que as coisas mudam. Ao longo destes meses, até pelas sucessivas várias decisões de cada governo, de cada circunstância, tudo foi vivido provavelmente com muito maior intensidade. E cada mudança tinha que ser gerida, bem comunicada, e tínhamos de estar muito próximos das pessoas. Por isso, quanto mais conseguimos estar próximo do talento, perante estes processos de entrevista, até em outros processos que provavelmente vamos tocar daqui a pouco no onboarding, melhor conseguimos passar o que é a experiência de trabalho e mais conseguimos, obviamente, agarrar as pessoas, o que facilitava um sim quando fazíamos uma proposta. Uma proposta, claro. Carla, a Carla no Grupo Primor também sentiu estas alterações, estas mudanças, e foi uma coisa que foi deliberada da vossa parte no sentido de ter sido pensada, ou foi uma coisa mais reativa? No sentido de o mercado mudou, o mundo mudou e nós vamos ter de mudar forçados? Antes de mais, boa tarde a todos e muitíssimo obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui convosco hoje a discutir temas que são efetivamente pertinentes. Mariana, respondendo à pergunta que me fez, eu entrei no Grupo Primor precisamente em plena pandemia. Eu entrei na Primor, portanto, no final de abril, confesso que confinei antes do Governo também nos dizer para confinar. A empresa fez o mesmo, curiosamente, portanto, na área obviamente não produtiva, porque nós, o grosso, portanto, da nossa empresa, portanto, nós somos cerca de 800 pessoas e destas 800, 80 estiveram e estão,
portanto, maioritariamente em teletrabalho, todas as outras, portanto, estão na área produtiva, têm que estar efetivamente todos os dias em produção. Mas se calhar pegando e indo a abril, eu fiz um processo todo ele digital, e efetivamente revejo-me muito, portanto, no que o Jorge e o Hugo disseram. É extremamente difícil criar empatia, explicar, quebrar o gelo, criar empatia. Para além disto, depois temos o fit cultural. Será que esta pessoa se vai encaixar na nossa cultura? Não. Portanto, nós tentamos e envolvemos sempre a administração, portanto, nos processos de recrutamento e seleção, mas há um risco maior em depois não conseguirmos passar aquilo que temos de muito bom e que temos de menos bom e de efetivamente a pessoa perceber o que é a cultura da empresa, o que é o seu propósito, porque o não irmos à empresa, o não vermos como é que as pessoas comunicam umas com as outras, estão tensas, sorriem, não sorriem, é formal, é informal, tudo isto nos ajuda a tirar, portanto, conclusões e a ter muitíssimo mais informação, nomeadamente orientada, e já agora como candidato, portanto, à parte mais cultural, para perceber se é aqui que eu vou ser feliz e é aqui que eu vou conseguir, portanto, contribuir e fazer a empresa crescer. Por outro lado, quem está lá tem muito mais dificuldade em avaliar as nossas soft skills e perceber se efetivamente há este encaixe, portanto, cultural. Por muito que nós acrescentemos fases ao processo que o fizemos e por muito que tenhamos a administração e, portanto, as duas gerações que temos na administração em processos de recrutamento e seleção, tudo isto acaba por nos dificultar o conhecimento, portanto, dos dois lados para termos uma tomada de decisão com o maior número de informação possível. Outra situação que nós sentimos muito, que é muitíssimo importante para nós e para os candidatos, nomeadamente na produção, é a questão da segurança. Nós temos vindo a sentir, portanto, o Grupo Primor, já antes de março, logo no início de março, antes, portanto, de sermos obrigados a confinar, portanto, colocou a maior parte dos seus colaboradores, obviamente, fazer o trabalho em teletrabalho, criou uma série, portanto, de situações que nos permitem controlar, portanto, ao máximo, portanto, os riscos de contágio Covid dentro da empresa e para nós, portanto, durante o processo de recrutamento e seleção, nós alteramos também as fases. Há aqui uma intervenção cada vez maior, portanto, da medicina do trabalho e o médico do trabalho, no sentido de, antes de fecharmos um processo e, portanto, antes da pessoa começar a trabalhar connosco, neste caso, portanto, conseguirmos verificar que o risco, portanto, desta pessoa começar a trabalhar connosco é zero e, por outro lado, há uma necessidade muito grande de passar aos candidatos tudo aquilo que temos implementado no sentido da pessoa vir trabalhar e quem tem que vir trabalhar para a produção porque tem... Perdemos a Carla. Perdemos a Carla. Se calhar continuamos a nossa conversa e quando a Carla voltar à conversa. Agora, estávamos a falar do processo de recrutar em si, mas o processo de recrutar divide-se em várias fases, não é? E a fase seguinte, depois daquilo que é o recrutamento e a seleção, é o onboarding, dentro da entrada das pessoas dentro das empresas. Estes processos eram feitos presencialmente na altura, não é? Antes da Covid eram feitos presencialmente. O que é que mudou? Obviamente mudou o facto de não haver escritório, não é? Do escritório, cada pessoa tem o seu escritório em casa e, portanto, estas pessoas que são contratadas em março ou a partir de março nestas empresas, as boas-vindas são dadas com as pessoas à distância, não é? E, portanto, como é que tem sido a vossa adaptação a estas circunstâncias? E o que é que vocês tentam preservar, aquilo que tentam manter no sentido de assegurar que as pessoas têm as boas-vindas o mais parecidas possível àquilo que eram antes? Acho que pode começar, Jorge. É uma boa questão. Nós pensámos muito como fazer. Nós tivemos imensa sorte porque nós tínhamos experiência de teletrabalho, nós implementámos teletrabalho na empresa em abril de 2019 e, portanto, tínhamos todas as regras definidas, tínhamos todos os hábitos criados, tínhamos toda uma estrutura digital já muito bem montada e quando tivemos que confinar não houve nada estranho nas pessoas. O estranho nas pessoas era aquele sentimento de não nos vemos todos os dias. Nas pessoas que chegaram, o que aconteceu, o primeiro dia foi sempre na empresa. Nós fizemos questão que as pessoas fossem à empresa e que recebessem o kit Voltalia com tudo pronto para elas poderem começar a trabalhar, o computador, tudo. E há sempre uma pessoa de recursos humanos a receber a pessoa.
E esse primeiro dia é sempre presente na empresa, com a devida segurança, etc. Mas depois, todo o processo é digital, efetivamente. Isso quer dizer que aquilo que já acontecia antes, às vezes, porque tínhamos pessoas de Oliveira de Frades e do Porto ou de Lisboa que faziam processo de acolhimento e já o faziam de forma digital. Agora eu vou dizer 95% digital e corre bem. Só que não chega. Aquilo que nós percebemos muito rapidamente foi que este acolhimento que nós fazíamos de 15 dias ou 2 semanas com cada uma das áreas, em cada uma das áreas é apresentada a pessoa, é criado algum intimacy da pessoa com cada interlocutor da área, percebemos rapidamente que não estava a funcionar a 100%. No final dos 15 dias a pessoa tinha retido muito pouco sobre a empresa, o que é normal, e o que nós temos hoje para compensar isso, ao fim de 3 meses da pessoa estar na Voltalia, fazemos um onboarding seminar e durante uma semana a pessoa está completamente envolvida em apresentações detalhadas de cada uma das áreas, com todos os colegas que entraram, e no fim existe um teamwork online, digital, vou-lhe chamar um teamwork virtual, onde as pessoas estão dentro de uma nave, têm que ultrapassar um desafio e é quase como se fosse uma sala mistério. Isto serviu para ajudar as pessoas a alinhar-se um pouco com a empresa e com os colegas que tinham entrado, porque havia um grande vazio nesta componente. Ricardo, quais é que têm sido as principais questões apontadas pelas empresas com quem vocês trabalham, no sentido de assegurar que os processos de onboarding são cumpridos de uma maneira limitada, mas da melhor maneira possível? Ou seja, quais têm sido estas adaptações, que conversas é que têm havido convosco para poder replicar estes processos de onboarding? O ponto comum, diria que é mais convergente, é sempre assegurar que estes processos conseguem garantir a passagem da cultura e dos valores da organização. Eu diria que este é o ponto mais crítico, não é? E porquê? Porque eu penso que as empresas, e temos aqui o exemplo da empresa onde o Jorge, a Carla e o trabalho são belíssimos exemplos de empresas organizadas e com sistemas robustos, mas de facto os processos de onboarding são, regra geral, robustos, mas depois tem uma parte que é complementar, isto estou a falar antes da pandemia, que acaba por ajudar estes processos robustos, que é de facto aquela parte informal em que as pessoas, quando estão face to face umas com as outras, no edifício, na sede, as pessoas que são do Norte e que visitam a sede em Lisboa ou vice-versa, acabam por depois conseguir aí um complemento muito importante que vai fechar aquilo que os processos de onboarding garantem formalmente. Ora, qual é o problema que os nossos clientes partilham? Este complemento em ambiente pandémico deixou de ser possível. Portanto, aquilo que não se conseguia garantir em primeira instância através do processo de onboarding e que era complementar através desta parte informal e tácita das empresas, hoje em dia não é possível, porque as pessoas, após o exemplo que o Jorge deu do primeiro dia, é um pouco o setup que nós também aqui na Multipessoal tivemos. Portanto, nós, entre um dia a uma semana, neste momento, dependendo depois também do grau de senioridade da pessoa que estamos a acolher, isso é feito presencialmente, e depois todo o restante onboarding é digital. E aquilo que nós sentimos, de facto, que é mais desafiante é na parte da cultura, dos valores, como é que nós passamos isto às pessoas, além do processo de onboarding, que o processo garante que vai conhecer todos os stakeholders que estão ligados à função, o processo garante que vai ter todos os meios, equipamentos, ferramentas de trabalho disponibilizadas à pessoa, o processo garante que a pessoa vai conhecer a sua função e todas as funções inerentes de interligação à sua função, o processo garante que a pessoa vai conhecer o grupo no todo, todas as áreas, a área do recrutamento especializado, a área do trabalho temporário, mas depois há aquela parte informal, não é, que à distância é mais difícil. E aquilo que os nossos clientes, de facto, nos têm dito que é mais desafiante é esta parte mais tácita, mais informal, e esta parte, de facto, da cultura, dos valores da empresa, que nós temos que garantir que passa, não estando, de facto, fisicamente no local. Como é que nos têm partilhado alguns exemplos de sucesso para mitigar esta situação? É muito garantir aqui alguns projetos, alguns grupos de trabalho em que estas pessoas, de facto, são incluídas numa fase inicial, com pessoas com algum nível de senioridade e com algum nível de histórico na organização,
e que estas pessoas possam também vivenciar, como exemplos práticos, não é? Tomadas de decisão em projetos, em grupos de trabalho, de que forma é que a cultura e os valores impactam nas suas tomadas de decisão. E a pessoa que está, de facto, a entrar, está em processo de onboarding, começa a perceber qual é, de facto, a cultura, quais são os valores da organização. Um exemplo, Desculpe interromper, mas nesse caso, por exemplo, o que é que vocês fazem? Incluem estas pessoas nestes grupos de trabalho? Estas pessoas contam a sua história, a sua experiência através de, não sei, qual é a plataforma que usam para facilitar isto? Nós utilizamos uma plataforma que é o Teams, portanto, que é a nossa plataforma digital de comunicação, e depois temos a figura, temos as conversas normais e temos os grupos. Os grupos no Teams acabam por ser uma ferramenta, um upgrade mais poderoso, que nos permitem criar subgrupos, que permitem-nos partilhar uma série de apps a nível de metodologia agile que para nós são importantes, como o Planner, por exemplo, como o Notes, onde nós partilhamos informação, e outras que estão disponibilizadas através do Teams. A partilha de documentos de forma também totalmente em sincronização online, que também é uma ferramenta que nós utilizamos, e aquilo que fazemos é incluir estas pessoas. Imagino que estamos neste momento, isto já foi feito, a discutir como é que vai ser o Natal 2020 na Multipessoal. Nós incluímos estas pessoas muitas vezes, mesmo estando há pouco tempo na organização, neste tipo de projetos, neste tipo de grupos de trabalho, para elas perceberem, de facto, como é que a empresa decide, como é que a cultura e os valores impactam nestas tomadas de decisão, para que as pessoas, o mais rapidamente possível, possam perceber aonde é que estão inseridas, qual é a cultura, de facto, da empresa. E esta foi uma aprendizagem que tivemos com os nossos clientes. Os nossos clientes, a maneira que nos vão partilhando de mitigar estas circunstâncias é muito incluir estas pessoas de forma um pouco mais acelerada nestes grupos de trabalho, que possam, de facto, depois interiorizar estas questões de cultura e valores que são difíceis de passar numa perspectiva de não presença física. Uhum. Ainda bem que fala nisso, Ricardo, e ia perguntar ao Hugo se nos pode contar aqui como é que vocês têm trabalhado a cultura neste sentido de cultura à distância, porque a cultura também faz parte do onboarding, não é? Integra este processo de recrutamento e de onboarding e depois de continuidade das pessoas nas empresas. Como é que vocês têm trabalhado isto? Têm pensado nisto? Sim, efetivamente. É um desafio muito grande, porque a cultura, na prática, é aquilo que nós fazemos dela. É a forma como vivenciamos no dia-a-dia. E tem mudado bastante ao longo deste ano. Aliás, um dos pontos que diria que nós todos vamos aprender bastante vai ser quando existir algum momento mais próximo de normalidade, que hoje em dia não conseguimos ainda antecipar quando é que vai ser, provavelmente só aí é que vamos conseguir tirar conclusões mais definitivas. Aquilo que procurámos fazer foi trabalhar a cultura desde o onboarding, obviamente. Numa primeira fase, a nossa grande preocupação foi replicar o mais rapidamente possível exatamente aquilo que nós fazíamos presencialmente para o online, utilizando as plataformas de recursos humanos que já tínhamos, e garantimos assim uma transição o mais suave possível nesse aspecto. Depois fomos construindo sobre isso. Perguntámos às pessoas que se tinham juntado o que é que estavam a gostar mais da experiência deste onboarding, e com base nisso fomos tomando pequenas decisões que reforçaram esses onboardings para as outras pessoas que foram juntando. Durante o ano na Hipogés tivemos 80 pessoas a juntarem-se à estrutura, não parámos, exatamente conforme o Jorge também refere, aqueles tais ciclos de 15 dias mais focados no onboarding. Vários projetos que também iniciámos nesse sentido, em que aproveitámos esse tempo, muitas vezes mais num contexto de teletrabalho, para reforçar procedimentos, para reforçar algumas coisas que normalmente, quando se estão no escritório, mais próximo das equipas e mais próximo da chefia, muitas vezes fica a faltar algum tempo. Reforçámos também algumas formações importantes de recursos humanos que normalmente ficavam um pouco mais para uma fase posterior, para essa fase inicial, para que, efetivamente, havendo esse tempo investido, se pudesse conhecer melhor as preocupações da empresa, a forma como fazemos as coisas. Mas diria que aqui o reforço da comunicação foi provavelmente aquilo que teve maior impacto, e projetos que nós já vínhamos a implementar há vários anos tiveram um impacto absolutamente decisivo. O programa Buddy, que é algo que já vimos fazendo há muito tempo, teve um impacto muito grande, ou seja, para além da chefia, da equipa e dos recursos humanos, ter mais uma pessoa
a apoiar, a perguntar como é que estás, a dizer eu passei pela mesma experiência, marcámos até momentos específicos de calendário para reforçar um pouco mais isso, teve um impacto muito decisivo. Tocando só por último aqui num ponto que o Ricardo referiu, a gestão da informalidade, efetivamente não podemos estar presente, ou quando estamos presentes não estão presentes todos, o que faz com que a experiência deixe de ser igual à experiência passada. Aquilo que procurámos fazer foi fomentar muito a informalidade durante muitos meses, e agora com a obrigatoriedade do teleworking, em que efetivamente várias funções estão a ser feitas no escritório, mas uma grande parte da empresa está neste momento novamente em teletrabalho total. Na verdade, fomentámos muito o informal. Começar o dia com um pequeno almoço em conjunto, um momento a meio do dia para que pudéssemos quebrar um pouco a rotina do trabalho, happy hours virtuais, todos esses pequenos momentos contribuem para continuar a construir a cultura. Ou seja, acho que não houve aqui um corte só com a cultura, efetivamente o que existe é uma transformação que provavelmente daqui a alguns meses ou um ano conseguiremos perceber onde é que chegámos com esta nova cultura e depois, obviamente, fazer programas específicos para potenciar aquilo que de bom se construiu e continuarmos focados em atingir os nossos resultados. Ainda bem que fala de futuro, porque era precisamente disso que eu ia falar neste... Sim, Ricardo, diga. Não, eu ia acrescentar só aqui um ponto, entretanto já vi que a Carla também se juntou, mas é uma nota só muito rápida sobre esta questão do onboarding, que gostaria de acrescentar, e é muito rápida. A questão do que se perde é inevitável, não é abordar nesta questão do onboarding, mas também queria destacar que há coisas que ganhamos, e naquilo que é o onboarding da multipessoal, e se calhar mal, mas isto eram constrangimentos psicológicos que nós tínhamos, é que muitas vezes para ter a garantia de que o onboarding era sempre presencial, e isto era um must na multipessoal, as pessoas de Lisboa vinham ao norte, as pessoas do norte iam a Lisboa para se conhecerem pessoalmente, e nós de facto acabávamos por ter aqui constrangimentos de agenda, às vezes havia pessoas que eram chave e estavam de férias, não podiam participar no onboarding, e havia de facto esse tipo de constrangimentos, isto antes desta situação pandémica que vivemos. Também dar a nota que, atualmente, e já fizemos aqui algumas integrações de pessoas, e aquilo que constatamos é que aí até conseguimos fortalecer o processo, ou seja, nós neste momento abusamos um pouco mais até da quantidade de pessoas que são chave nesta recepção de novas pessoas, porque também a facilidade de agendamento e de ter mais pessoas em simultâneo, e nisso estas plataformas digitais são muito interessantes, vieram também trazer aqui uma facilidade que, por vezes, os 300 km, e presumo que em empresas que estão em vários países, isto também seja desafiante, no passado vinham, de facto, dificultar. E no caso da multipessoal era uma barreira psicológica, porque já o podíamos fazer virtualmente, mas a verdade é que não o fazíamos e passámos a fazê-lo com naturalidade e corre bem, e corre bastante bem. Muito bem. Vou pegar nisso que estava a dizer, Ricardo, para introduzir a minha última pergunta, que é precisamente sobre o futuro, sobre o que é que estas reações a que fomos obrigados vão alterar a maneira como fazemos as coisas no futuro. E dou a palavra à Carla, porque entretanto ela voltou à conversa, para perguntar que transformações destas é que vão realmente tornar-se uma constante nos processos das empresas e se vamos mesmo mudar a maneira, se o novo normal será mesmo o novo normal ou se vamos ter um novo normal a seguir? Eu acho que vamos ter um misto, porque nós acima de tudo somos seres sociais, precisamos estar uns com os outros. Num programa de onboarding falta-nos o tomar o café, o falar sobre as nossas vidas extra trabalho, que nos ajuda a criar relação, que nos ajuda a integrar-nos melhor, que nos ajuda a conhecer também, e porque estamos juntos, conhecer e perceber o que é o propósito da minha função, o propósito da empresa. Portanto, eu acho que vamos efetivamente continuar muito no digital. Aliás, porque nos permite um work-life balance que não tínhamos, portanto, antes do período pandemia. Contudo, falta-nos, e todos nós, para viver, para sentir, para trabalhar para algo em comum e sentirmos parte integrante temos que estar com. Para perceber a cultura, eu tenho que ver como é que as pessoas interagem, como é que é tomada a decisão, como é que os próprios processos, as próprias pessoas, portanto, funcionam, se relacionam. Eu acho que esta parte continua a ser extremamente importante
e por muito que e há muitas empresas, nomeadamente as tecnológicas, que já estão muito, portanto, num teletrabalho puro e duro, 1 dia por semana, 2 dias por semana, consoante, portanto, obviamente, o que for a cultura da empresa e o que for definido, eu acho que nós vamos continuar a necessitar efetivamente estar juntos. Agora sim, acho que nos agiliza bastante e nos acabou por deitar por terra uma série de mitos quanto ao recrutamento de seleção à distância. Não consigo sentir, não consigo avaliar. Conseguimos, temos que o fazer de forma diferente, temos que o fazer de uma forma muitíssimo mais cuidada e aprofundada. O onboarding é mais difícil, mas pedimos a cada pessoa que, para além da sua experiência, portanto, profissional, fale também do que foi a integração na empresa, o que foi mais fácil, o que foi menos fácil do ponto de vista pessoal, porque é importante, portanto, na integração também. Por isso, eu acho que vamos ficar com o melhor do que este período de tempo, se é que se pode dizer que há melhor, mas há coisas muito boas, efetivamente, que este período de tempo nos trouxe. Muito digital, muito à distância, muito mais rápido, perdemos menos tempo, as pessoas cumprem mais também, portanto, lá está, um programa de formação e integração que se calhar, quando estávamos todos no escritório, demorava 4 meses a fazer, ao dia de hoje, marcamos, fechamos a agenda e portanto, do período de tempo que fica marcado, fica fechado. E acho que ficamos, nós, pelo menos gestores de pessoas, muitíssimo mais alerta também para o valor de algumas interações que existiam nas empresas e que nós não valorizávamos, como o café da manhã, ou os coffee breaks, um onboarding com um pequeno almoço, que acabavam já por ser coisas muito normais. Acho que ao dia de hoje vamos começar a olhar para cada momento e cada interação e perceber e tentar tirar o máximo dela, portanto, como sendo momentos agregadores de cultura, de valores, de propósito, no sentido, obviamente, da cultura estar acompanhada e alinhada sempre com a estratégia e as pessoas cada vez mais envolvidas no propósito e nós termos cada vez um maior conhecimento também do ciclo de vida de cada colaborador e como é que o podemos melhorar. Muito bem, obrigada. Alguém quer acrescentar alguma coisa a isto que a Carla disse sobre aquilo que vai continuar, aquilo que vai desaparecer depois de podermos voltar todos à nossa normalidade antiga? Jorge? Eu acho que nós vamos ter várias normalidades que vão acontecendo ao longo dos próximos meses e se calhar próximos anos. Há uma coisa que eu admito, aquela lógica de escritórios muito grandes vai tendencialmente desaparecer. Aquilo que é o chamado trabalho, o flex vai provavelmente conquistar mais empresas. E o que é o flex? É basicamente permitir que as pessoas se possam sentar em qualquer espaço da empresa quando chegam e não haver uma secretária que está atribuída a alguém. E porquê é que isto vai acontecer? Porque eu acredito, conforme dizia a Carla, que nós vamos ter um misto. Nós já tínhamos na Voltalia, as pessoas tinham que estar obrigatoriamente presentes à segunda e à quarta-feira no escritório. Os outros dias podiam estar em teletrabalho, isto antes do confinamento. E nós temos um ambiente flex, portanto, quando a pessoa chega à empresa, senta-se no primeiro lugar que encontrar e que está disponível, ou num contexto de trabalho em equipa, de projeto, por exemplo, podem sentar-se em qualquer espaço de empresa. O que é que eu admito? Admito que nós vamos simplificar muito as relações laborais no escritório, vamos simplificar muito aquele conceito que nós tínhamos antes, este é o meu espaço, este é a minha secretária, este é o meu módulo de gavetas, ninguém se pode sentar aqui, isso vai desaparecer tendencialmente. Admito que em algumas empresas deixem de ter lugar sentado para toda a gente, porque as rendas são caras e poderá deixar de fazer sentido, é uma boa forma de reduzir custos, é alugar instalações, arrendar instalações que são mais pequenas e que permitem uma poupança anual considerável, e portanto nós vamos ver muitas coisas a acontecer, mas há uma coisa que eu admito e que foi falado, esta informalidade para mim é fundamental, o Hugo falou nisso, eu julgo que o Ricardo também falou nisso, e foi um dos nossos grandes receios, foi manter esta informalidade sempre, passá-la da empresa para a casa das pessoas, para depois o regresso à empresa ser normal, não ser estranho. E nós continuamos a fazer muitas brincadeiras online, tínhamos aulas de ginástica de vez em quando para todos os trabalhadores fazerem ginástica, temos personagens fictícias que foram criadas por colegas da empresa, a Pini e a Pon, que fazem vídeos muito engraçados, quase como que os velhos dos marretas que estão a falar mal de tudo o que acontece na empresa, mas que permite também
falam mal de forma engraçada, mas que permite também esta interação entre as pessoas e dá algum cheirinho de informalidade às pessoas que chegam e que não conhecem a cultura, e eu admito que isto se mantenha assim. Portanto, nós vamos manter a Piniapom, vamos manter as aulas à distância, as aulas de ginástica à distância, etc, etc. Eu sou bastante otimista relativamente àquilo para uns impactos positivos e que vão ser positivos para o futuro com esta pandemia. Muito bem. Bem, vamos ter de terminar, estamos em cima do nosso tempo. Muito obrigada aos 4 por terem aceitado novamente o nosso convite e foi um gosto conhecê-los virtualmente e espero que nos possamos encontrar em breve fisicamente numa outra oportunidade, num outro debate ou por aí. Obrigada. Sim. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado.